curiosidade que bateu aqui. E esses bebês, sem ser americano, provisoriamente, entre aspas, aí, como será que segue a vida deles aí, em termos das necessidades, dos benefícios, a vida normal no país? Como será que vai ficar? Não Olha, são americanos, não são nada? é estranho isso aí demais. É uma loucura isso, viu? Nem me fale. Você nasceu, então, você não é americano é o quê? Nasceu aqui. E aí, como é que faz? E o Social Security para emitir? E os benefícios que o americano tem? E o direito de pré-natal que a mãe tem? Vai acabar também, quando for um presidente democrata, também pode mudar a regra e dizer, então, agora as armas estão proibidas no país. E aí? Vai fazer o quê? O Texas entrou com essa liminar, pedindo uma liminar, o juiz do Texas deu na hora e pronto. Bloqueou o programa de Biden no país inteiro. Então, isso não é uma coisa incomum. Mas Trump realmente está recebendo muita liminar contra ele porque ele comete muitas violações à Constituição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando. Hoje, mais uma vez, com o Dr. Marcelo Gondim, advogado de imigração aqui nos Estados Unidos, filiado ao BAR. Como vocês já conhecem, presente aqui, Dr. Marcelo, seja bem-vindo e muito obrigado. Mais um vídeo aqui comigo. Boa noite, Edu, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo excelente, graças a Deus. Bora para mais um vídeo, muita novidade. E assim, eu gosto muito de fazer vídeo contigo, mas sempre que a gente se reúne aqui para bater aquele papo, trazer informação, é sempre notícia, sempre bomba, né? Trazer aquelas informações aí para o nosso público. E hoje não vai ser diferente, viu, pessoal? Vocês que estão aí, se tiver dúvida, coloquem aí nos comentários. Deixa a sua pergunta. Tem algum tema aí para trazer para o Dr. Marcelo também, de repente a gente fazer um vídeo aqui? Deixa nos comentários também. Dr. Marcelo, quero começar falando aí sobre a polêmica aí da semana, né? Nada mais é do que o presidente Trump aí, junto com o alto escalão aí dos juízes aí, essa polêmica dos bebês. Traz aí para gente aí as novidades aí. O que que o senhor pode dizer a respeito disso? Então, para dar um pouquinho de base para a nossa conversa aqui, vamos entender o que aconteceu, né? Então, assim que entrou na Casa Branca, o presidente lá achou de emitir uma ordem executiva suspendendo o direito de cidadania de bebês nascidos nos Estados Unidos se os pais não estiverem com status legal, né? Os dois pais, pelo menos um dos pais, se eu não me engano. Os dois pais têm que estar com status legal no país, se residente ou cidadão americano. Senão, não daria o direito dessas crianças nascerem já como cidadãos americanos. Então, imediatamente tivemos aí ações federais, né? O povo que está aí para ter filho já foi logo para a corte e entrou com ação federal. Então, teve um juiz em Seattle, em Washington State, um juiz em Rhode Island, se eu não me engano, e o outro em Maryland, que emitiram Nationwide Injunctions. O que é isso? É uma liminar que tem uma aplicação a nível nacional. Então, embora o juiz está lá em Washington State, mas ele deu uma ordem bloqueando essa ordem executiva do Trump no país inteiro, tá? E o Trump recebeu já, se eu não me engano, 64 ordens judiciais bloqueando as ordens dele, as ordens executivas dele, porque são inconstitucionais, quase todas, né? Ou todas que ele fez até hoje. Então, os juízes federais têm dado esses checks and balances, né? Então, têm dado essas liminares, até juízes que ele nomeou deram liminares contra a administração dele, contra as ordens executivas que ele e a administração dele estão proclamando aí. Então, essa situação do juiz foi feita a apelação foi resolvida rapidamente na Corte de Apelação do Nono Circuito, da Região Oeste, no circuito de Maryland, que também é da área de Maryland, e também no circuito que está na área de Rhode Island. Então, esses casos foram para apelação, e na apelação já deram rapidamente o ganho de causa para o que os juízes disseram, as pessoas que entraram com ação contra a imigração e a administração Trump. E aí, esse Trump, então, apelou, a administração dele apelou para a Suprema Corte. Por que é que ele levou esse caso para a Suprema Corte, sabendo que é um caso perdido? Porque o caso é perdido, né? Você não vai conseguir mudar a 14ª emenda da Constituição com ação executiva, né? A gente tem que se lembrar da hierarquia das leis, né? Primeiramente, a Constituição. Segundo, leis federais. Depois, lá embaixo, no fundo da fila, lá você vai ver, quase que nem aparece muito lá, ações executivas, ordem executiva do presidente. Então, a ordem executiva nunca vai passar por cima de nenhuma lei, quanto mais a Constituição, né? 14ª emenda é parte
da Constituição. Então ele sabia que a causa era perdida. Mas por que que ele levou essa causa para a Suprema Corte? Ele queria ganhar uma outra causa. Então, o pretexto de ir para a Suprema Corte foi de que ele queria fazer valer a ordem contra os bebês nascidos aqui, não ter direito de cidadania. Só que o que ele queria mesmo era acabar com o poder que os juízes têm de dar uma liminar e essa liminar impactar o país inteiro. Como aconteceu no governo Bush, no governo Obama, no governo Obama e no governo Biden, os republicanos fizeram várias ordens liminares no Texas que impactaram o país inteiro, né? Inclusive, mais recentemente agora, no fim do ano passado, na questão do parole in place para pessoas casadas com cidadãos americanos há mais de 10 anos, e ele tinha legalizado tipo 500 mil pessoas, o Texas entrou com essa liminar, pedindo uma liminar, o juiz do Texas deu na hora e pronto, bloqueou o programa de Biden no país inteiro. Então, isso não é uma coisa incomum, mas Trump realmente está recebendo muita liminar contra ele porque ele comete muitas violações à Constituição. Então, nesse caso aí, ele queria era isso, acabar com o poder dos juízes e conseguiu. A Suprema Corte votou praticamente na divisão que eles têm lá, 6 conservadores contra 3 liberais. E os 6 conservadores votaram que os juízes federais têm uma limitação em emitir ordens liminares, medidas liminares, que impactam o país inteiro. A ordem tem que impactar somente aquela pessoa que entrou, aquelas pessoas que são parte do processo, e em alguns casos, a região. Então, hoje, por exemplo, o direito de sair está protegido, o 14º emenda está protegido em 22 estados, mas não está tão protegido nos outros 28 estados. Mas em É o que a vinte e gente dois tem ouvido estados, falar, né, sobre a questão dos estados. Então, na verdade, em si, com relação a esse fato dos bebês poderem ser cidadão ou não, não é verdade, então, que nesse momento os bebês que nascerem aqui nos Estados Unidos, eles não serão cidadão americano. Isso não é verdade. não é Mesmo que verdade, são cidadãos nascerem americanos. nos estados chamados republicanos. Isso. Nesses estados que não fizeram parte da ação federal, não tiveram nenhuma injunção federal, não tiveram nada, a coisa ficou meio no ar, ficou meio no limbo, né? Só que, eventualmente, essa ação executiva que Trump emitiu no começo do mandato dele já vai ser cancelada. Então, os bebês que nascerem nos Estados Unidos vão acabar sendo também considerados como cidadãos americanos. Mas a aplicação disso vai ser diferente. Então, agora, por exemplo, nós temos a proteção dos 22 estados. Então, nesses 22 estados, é garantido que nasceu ali é americano. Não importa se o pai está legal, ilegal, a mãe, não interessa. É legal, não tem problema. Então, o que aconteceu também, mais importante disso, foi que 2 juízes que também deram voto, né, a opinião nesse voto aí, um conservador e uma liberal. O conservador é o Brett Kavanaugh e a liberal é a juíza Sotomayor, Sônia Sotomayor, emitiram decisão dizendo que, no caso de não poder fazer a liminar em nível federal, a nível federal, que a forma correta que o banco podia fazer era ação de classe, class action. E o que é uma ação de classe? É uma ação que é feita quando você tem várias pessoas que têm uma Ação em mesma grupo. reclamação contra uma outra pessoa, ou contra o governo, ou contra uma ordem do presidente, o que for. Então, nesse caso, todo mundo que está para ter filho aqui nos Estados Unidos, está para beber, está para nos Estados Unidos, já é membro dessa classe. Quando a classe for reconhecida, já vai ser membro dessa classe, então não precisa mais ter uma injunção a nível federal, porque a classe já vai ter toda essa certificação a nível federal também. Então é a mesma coisa com nome diferente, praticamente. Mas no final das contas, nas 3 jurisdições, Rhode Island, Maryland e Washington State e Seattle, quando foi dar essa decisão, em mais ou menos uma hora e meia, 2 horas de quando a Suprema Corte emitiu a decisão, eles já tiveram, os advogados já fizeram um amendment, já emendaram a ação federal para agora virar como uma ação de classe. E agora estão pegando já a certificação de classe. Então, ele não vai ganhar e nem vai conseguir barrar essa ordem de ser barrada, porque a ordem dele executiva vai ser barrada a nível nacional, só que através de class action e não através da nationwide injunction, como foi feito antes. Então, ele acha que ganhou, mas
na verdade, não ganhou porque vai ficar na mesma. Ele não vai conseguir prevalecer, a sua ordem executiva não vai conseguir prevalecer mesmo, porque não vai. E o que acontece com isso? Muita gente também pensa que os efeitos agora são muito ruins para quem trabalha com imigração, por exemplo, quem trabalha com casos de imigração, para a comunidade de imigrantes, né? Agora não vai poder mais fazer uma ação e naquela ação conseguir um benefício para todos os imigrantes. Tem que fazer agora um em cada lugar, cada um tem que contratar seu advogado e fazer sua ação. Bom, é o que vai ser agora em relação a essas liminares que são emitidas. Não vou ter mais o poder de você que está aí no Texas ou na Flórida e você acha que você adora seu estado, né? Não quer sair daí, mas quer ter os benefícios quando uma ordem aparece lá de Maryland, ou de Massachusetts, ou de Rhode Island, ou da Califórnia, e agora aquele juiz protegeu você, que está nesses estados aí, isso não vai acontecer mais. Você vai ter que ter algum juiz no seu estado dando essa ordem, que vai ser agora com a limitação regional ou estadual, e não mais federal como antes. Só que no que é que isso beneficia? Eu até falei isso no vídeo que a gente gravou agora recentemente. No que é que isso acaba beneficiando, como se fosse um cavalo de Troia, que a administração Trump recebeu aí, esse presente da Suprema Corte, foi quase como um cavalo de Troia. Porque agora eles falaram que tem que ser através de class action. Adivinha o que aconteceu no governo Biden? Não era class action. Class action é muito mais difícil para os estados fazerem. Quem faz class action são as vítimas, as pessoas, né, que fazem parte da classe. Então, no contexto de imigração, você não vai encontrar o governo de um estado dizendo que ele é um membro de uma classe. É muito difícil isso. Classes são pessoas e as pessoas são os imigrantes. Então, vai ser difícil fazer class action contra ações executivas que beneficiam imigrantes que forem emitidas em governo democrata, entendeu? Mas se for no governo republicano, como agora no caso do Trump, aí as ações podem ser feitas através da class action. É muito fácil. Basta os bebês, por exemplo, todos os bebês que forem nascer aqui, que os pais são documentados, são membros da classe. É chamado membro putativo. Quer dizer, o membro já é involuntário. Só o fato de ter aquela característica já faz você ser membro. E o que é que ficou prejudicado com a ordem da Suprema Corte? As liminares que uma pessoa pode fazer ali numa corte qualquer e prejudicar a ordem executiva no país inteiro. Então, quando entrar um presidente democrata que der uma ordem executiva, como por exemplo o Biden fez, se tivesse essa decisão sido feita antes do Biden proclamar aquele parou em place, então, no caso, não conseguiria o Texas bloquear o programa de Biden no país inteiro, como ele bloqueou. Então, seria bloqueado apenas no Texas. Como, por exemplo, DACA está bloqueada no Texas apenas. Então, isso aí vai acabar sendo bom para os imigrantes a longo termo. Depois que acabar esse governo, entrar um governo mais justo, que procure realmente ajudar os imigrantes e o país, como ajudar os imigrantes e ajudar só os imigrantes, ajuda o país também, né? Então, quando isso acabar e os ventos tornarem lá mais favoráveis para a gente, os imigrantes, e para a comunidade de imigrantes, você vai ver que vai ter mais dificuldade agora para entrar com essas liminares de caráter nacional para desfazer as ordens dos presidentes democratas. Então a gente vai acabar ganhando Marcelo, com isso. e me diz uma coisa, e quem está isento nessa situação? Quem que está isento de ser pego aí, do seu bebê não ser nacionalizado, de não ter a cidadania nessa situação? Olha, a Suprema Corte não decidiu sobre isso, só falou da liminar a nível nacional, mas não falou desse direito realmente. Então, ficou meio que no limbo, deixou todo mundo meio assim, e aí? Como é que ficou então? Então, os garantidos mesmo agora são os que estão naqueles 22 estados que aderiram a essa política. Os outros estados vai ter que ver depois como é que vai ficar. Eu imagino que Mas já eu digo já. assim, precisa ter um pai americano, mesmo que a mãe for imigrante, ou tem... Sim, sim, se tiver um pai americano, mesmo que a mãe seja imigrante, então já poderia ser normalmente, né? Ou seja, basicamente, Hum. é, Edu, vamos pensar aqui na regra como ela era antes. É como se Trump não tivesse feito regra nenhuma. É isso que vai acontecer, porque a regra dele é completamente ilegal, absolutamente ilegal, completamente fora da Constituição. Então, a gente tem que tratar essa lei como ela é, uma lei ilegal que não vale mais do que uma nota de $3. Então, se tem um dos pais cidadão americano, portadores de green card, esses daí não serão afetados, estão isentos, somente aqueles que não têm que não Não, se enquadraram inclusive ali no que eu falei. aqueles que também tiverem, ambos os pais estiverem legais aqui,
também vão ser considerados como cidadãos americanos, os filhos deles. Do mesmo jeito. Porque não mudou. A Suprema Corte não disse que a lei, que a ordem executiva que Trump fez é legal, é constitucional. Eles não devem falar sobre isso. Continua no ar. O que parou apenas foi a liminar. Então, mas no final, quando os estados fizerem a certificação da classe, todo mundo que estiver no Texas, na Flórida, todos os bebês que nasceram lá vão ser americanos do mesmo jeito. Os que nasceram antes, nesse limbo aí, também vão ser considerados como americanos do mesmo jeito, porque no final a classe vai prevalecer. E todo mundo que mora no país, que está nos Estados Unidos, que nasceu nos Estados Unidos, vai ser membro dessa classe. Curiosidade que bateu aqui. E esses bebês, sem ser americano, provisoriamente, entre aspas, aí, como será que segue a vida deles aí, em termos das necessidades, dos benefícios, a vida normal no país? Como será que vai ficar? Não Olha, são americanos, não são nada. são americanos, é estranho isso aí. É uma loucura isso, viu? Nem me fale. Então, inclusive, foi feita essa pergunta aos advogados do governo na época, e eles não conseguiram dar uma resposta clara para os juízes da Suprema Corte nisso aí, porque não existe. Como é que imagina? Você nasceu, então, você não é americano, é o quê? Nasceu aqui. E aí, como é que faz? E o Social Security para emitir? E os benefícios que o americano tem? E o direito de pré-natal que a mãe tem? Nada de. Então é uma coisa louca, gente. Não tem nem como falar sobre isso, mas vamos pensar na parte prática. No final, em questão de mais algumas semanas aí, imagino, as classes vão ser certificadas e ninguém vai ter que falar mais sobre isso. Aí só esquece agora, o litígio vai acabar sendo esquecido e eventualmente o Supremo Corte vai dizer: não, realmente você não pode mudar a Constituição com uma ordem executiva. O que está em jogo é isso. Você pode mudar a Constituição com ordem executiva? Não pode, porque se puder, ele vai fazer. A executiva vai mudar a Constituição de qualquer forma que você puder imaginar. Então, isso abre uma caixa de Pandora, né? Se for olhar assim. Então, isso não vai acontecer, porque senão também o presidente democrata pode mudar a Constituição e proibir as armas, por exemplo. E aí? É. Então, Sotomayor falou disso, a juíza Sotomayor falou sobre isso aí. Dessa forma que está querendo aí, que estão querendo fazer, vai acabar também, quando for um presidente democrata, também pode mudar a regra e dizer, então, agora as armas estão proibidas no país. E aí? Vai fazer o quê? Ah, mas segunda emenda, mas a 14ª emenda não foi cancelada por uma ordem executiva? Por que a segunda também não pode ser cancelada? Aí vira bagunça, então não vai acontecer isso. Eu tenho confiança que não vai acontecer esse problema. Bom, doutor Marcelo, vamos aproveitar agora e já ir para um outro tema aqui, seguindo com a imigração, mas bem interessante para a gente abordar, porque eu até tenho visto na internet algumas imagens, vídeos de pessoas aí se vestindo como se fosse do ICE e comentar também os próprios agentes, né, que usam aquelas máscaras, né, se cobrem todo, né? Eles devem ter aí, bom, ninguém sabe o porquê que eles se vestem dessa forma, né? Agentes mascarados, viaturas não identificadas e comentadas pessoas que estão até aí se vestindo como se fossem do ICE. Como alguém que de repente for abordado pode se defender disso em caso de desconfiança? Bom, se for abordado por agentes mascarados em carros que não falam na placa US Government, que os carros do governo têm a placa lá, US Government. Não tem que ter porque tem uma placa do Texas, uma placa normal. Então a placa tem que ser US Government. Então, esses carros que não têm a placa US Government, os agentes saem lá dizendo polícia, não sei o quê, mas não está dizendo nada o que que é, não tem o nome o nome da insígnia, não tem o número da insígnia, não tem nada. Isso daí não é 100% legal, os estados não podem nem fazer isso, né? Se você chegar para a polícia de qualquer estado e falar, eu quero o seu número da sua insígnia e o seu nome, o policial tem que dar para você esse número, entendeu? Então, o que acontece? Num caso como esse, você está vendo ali pessoas mascaradas, não estão se identificando, não tem nenhuma prova de que eles são agentes federais, querendo prender você. Então, você tem que aceitar ser preso por essas pessoas? A opinião da maioria é que não deve se sujeitar a ser preso. É difícil defender porque são muitos, né? E estão armados, então fica meio que um sequestro. Mas você pode tentar recusar, procure filmar, procure falar com seus amigos também para puxar o celular e começar a filmar realmente, porque realmente vocês têm como combater isso, né? Não é possível que no ano 2025 você tenha agentes mascarados sequestrando pessoas na rua como está acontecendo. Inclusive, já tem relatos de pessoas que não eram agentes realmente, mas estavam se valendo disso
com máscara que comprou aí na Amazon, colete que falava polícia, comprou na Amazon e estava aí Extorquindo prendendo gente pessoas. e assaltando pessoas também, roubando lojas, amarrava as pessoas lá, né, na loja, dizendo que era investigação, e depois ia lá e roubava o caixa, lá como aconteceu naquele car wash, lá na Pensilvânia. Então isso é muito sério. Então, se você tiver agentes mascarados querendo pegar você, ligue para 911 e chame a polícia. Claro, se tiver em estados como Flórida, como Texas, esses estados assim, chamar a polícia vai lhe prender do mesmo jeito, então não adianta. Mas se tiver num estado onde o imigrante não é marginalizado, né, como Massachusetts, como Califórnia, como, entendeu, outros, Illinois, Washington State e tal, daí você pode chamar 911 e dizer à polícia, olha, tem uma pessoa querendo me sequestrar, eu não tenho nenhuma prova de que essa pessoa tem autoridade para fazer isso. E aí a polícia vai, inclusive na Califórnia tem alguns lugares já que a polícia falou, pode chamar 911 que nós vamos lá. E vão exigir que eles apresentem a identificação e o mandado de prisão. Se não tiver, não vale nada. E outra coisa, gente, mandado de prisão, mandado administrativo não vale nada. Para entrar na sua casa, no seu carro e nada. O que vale é se for um mandado judicial federal. Um juiz federal que assinou. É isso aí. E sobre um aplicativo que está sendo comentado agora na internet, o IceBlock. Já ouviu falar? Sabe como Sim, é que isso aí, esse funciona? Ice Block, então. Então, eu não baixei esse aplicativo ainda, né? Mas o Ice Block é um aplicativo que, pelo que eu vi das reportagens, todo mundo que entra nesse aplicativo, que coloca lá sua localidade lá tal, se o Ice for encontrado, isso não é 5 milhas daquela localidade, as pessoas começam a informar pelo aplicativo e você recebe uma mensagem, aquela mensagem que aparece, como tem também um sequestro de criança, não tem aquela mensagem de emergência, então você vai receber uma mensagem no celular dizendo o Ice está na sua vizinhança. E aí você toma a precaução que tiver que tomar. Entendeu? Então, é muito importante, você que é imigrante, está indocumentado, está com medo, baixe esse aplicativo. A gente não ganha nada desse aplicativo aqui, eu não ganho nada, não sei nem quem é o dono do aplicativo. Mas como o Edu perguntou, eu posso falar que eu peguei esse aplicativo, olhei e realmente está saindo noticiário aí, está sendo bem divulgado. Então, é um aplicativo que deve funcionar para salvar muita gente dessas prisões ilegais e inconstitucionais que estão acontecendo no país agora. Não é para derreter gelo, né? É para informar mesmo onde que o Ice Exatamente. está, né? E também documentem tudo, tá? Se for preso, documente tudo, porque tá tendo abuso, tá tendo pessoas que estão sendo abusadas, estão sendo agredidas, muita violência. Tem o cara aqui na Califórnia mesmo que trabalhava como landscape, lá no IHOP, limpando lá, e os caras pegaram ele e começaram a bater na cabeça dele. O cara, 150 pounds, é o quê? 75 quilos, se eu não me engano. Então, o cara né, é muito grande, o cara Nossa, é tipo 1,60 m. E aí começaram, montaram no cara e batendo na cabeça dele. O cara tem 3 filhos que são US Marines, inclusive um que meu veio da Deus, guerra do Afeganistão, que é veterano de guerra, filhos dele. E o cara tá aí, pegaram o cara e bateram na cabeça dele várias vezes com pepper spray, né, aquele spray de pimenta lá no rosto dele. pimenta. Uhum. E ele deslocou o ombro, levaram ele preso, e ele ficou Isso é mais de terrível. 24 horas sem tomar banho, sem trocar de roupa, com sangue ainda na roupa dele. Então, esses distratos aí podem levar você no futuro a entrar com uma ação contra o governo federal para ter indenização, porque isso aí é violação do seu direito constitucional. Você não pode sofrer esse tipo de abuso. Uma coisa é você pegar uma pessoa na rua, tem um mandado de prisão, você põe a algema, leva preso e pronto. Outra coisa é você montar na pessoa e ficar Certo. batendo. E está se vendo que Uhum. vocês são racistas, que estão querendo bater nessas pessoas de cor, porque tem raiva delas. Meu Deus, que terrível. Pessoal, olha só. Dúvidas, perguntas, como sempre, deixem aqui nos comentários. E nos comentários eu sempre deixo para vocês também o link direto do site do Dr. Marcelo para que vocês possam conhecer a Gondim Law Corp. Ok? E eu sempre pergunto para o Dr. Marcelo, mesmo quando alguém está em outro estado, seja aqui em Massachusetts, que é onde eu estou, ou na Flórida, no sul dos Estados Unidos, de repente a pessoa se sente numa situação complicada, difícil, precisa de uma ajuda, porque a Gondim Law Corp fica na Califórnia. Tem como dar um apoio para quem está em outros estados também? Como que é essa situação? Tem sim, inclusive, a gente tem um número, inclusive, que serve para emergências, que vocês podem ligar, que é o... 323 Ó, 237 9060. tá mais rápido que eu, bota Emergency esse aí. Line. É isso? Então, esse número aí atende 24 horas, mas é só para emergência, se o ar estiver prendido alguém,
tá? Tiver alguém sendo preso pelo ICE, tal, e quiser algum tipo de assistência, fazer algum tipo de assistência, a gente pode prestar no país inteiro. E, inclusive, a gente tem feito casos de deportação em outros estados também, porque agora é tudo por WebEx. É um aplicativo de vídeo, que a gente faz a audiência por vídeo. Então, a gente tem também um network de colegas de outros estados que podem ajudar, se algum juiz ou outro não quiser deixar fazer por vídeo, tem alguém que represente lá na hora. Então, a gente tem como ajudar em qualquer estado americano que você tiver. É isso aí, o Mestre dos Magos deixou aqui na tela. Não esqueçam de acompanhar o canal do Dr. Marcelo lá também. Lá, recentemente, ele postou um vídeo também falando aí sobre esse tema que a gente abordou aqui, da cidadania dos bebês. E no Instagram também, Gondim Law. Dr. Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A todos uma boa noite. E, gente, olha só, em breve mais uma live lá no Instagram com o Dr. Marcelo. Fiquem sempre ligados lá, que eu dou sempre aí a data para vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez por acompanharem esse vídeo aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.